Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Adriana, doutora Marilda. E é uma honra para mim, hoje, contar um pouquinho da minha trajetória no universo 100% masculino. Meu nome é Mércia Maróstica. Eu nasci em Bebedouro, mas eu sou natural de Terra Roxa, porque Terra Roxa não tinha hospital. Então, eu nasci na Santa Casa de Bebedouro, tenho 55 anos e sou engenheira agrônoma e tenho 32 anos de formada. E eu começo a contar aqui a minha trajetória com a minha base familiar. Então, eu tenho como os meus ascendentes, os meus bisavós vieram da Itália. A família Magione, eles vieram do sul da Itália, e a família Maróstica, de uma cidade bem pequenininha, que leva o meu sobrenome, Maróstica, que fica na região do Vêneto. Então, aqui, essa foto de 1983 é a minha festa de 15 anos com os meus avós paternos e maternos. E nessa foto aqui da esquerda é a minha família. Aqui foi uma foto de 2017, nas nossas bodas de casamento de 20 anos. Para quem não sabe, 20 anos é bodas de porcelana. E quando meu marido disse, vamos fazer uma festa para fazer a nossa renovação de votos, eu disse assim para ele, mas a gente tem que fazer isso com 25 anos. Ele disse, a gente faz quando a gente tem vontade de fazer. E nós fizemos, então, a renovação de votos na fazenda em São Carlos, de 20 anos. Então, aqui está meu pai, minha mãe, meu marido e os meus 3 irmãos. E eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu e o meu irmão 5 anos mais novo que eu. E quando as minhas irmãs decidiram ir para a faculdade, elas escolheram o que elas quiseram fazer. E quando chegou a minha vez, eu levei o primeiro soco no estômago do meu pai, porque eu disse, eu vou fazer agronomia. E meu pai disse assim, Mércia, agronomia não é para você, agronomia é para o seu irmão. E aí eu disse para ele, mas como pode ser para ele se quem vai para a roça sou eu? Desde pequenininha, a mãe fazia aquele embornalzinho de saco da roça e eu ia apanhar algodão com o senhor. Nos finais de semana, eu ia soltar rojão para espantar pomba da cultura da soja. Então, por que eu não posso fazer agronomia? Porque você é mulher. E quem tem que fazer agronomia é o seu irmão. Eu disse, mas eu vou fazer agronomia. Por quê? Porque isso está na minha veia. E meu pai dizia assim, não, vai fazer medicina, vai fazer odonto, vai fazer direito. Agronomia, você vai trabalhar onde? Pai, uma coisa de cada vez. Fui fazer agronomia, sim. Passei na primeira faculdade que eu prestei, em 3º lugar, e fiz a faculdade de 1987 a julho de 1992. Essa daqui é uma das fotos das festas que a gente fazia, porque eu fiz faculdade em Paraguaçu Paulista. Era longe, a gente não tinha dinheiro para ficar indo final de semana para casa, e a distância era muito grande. Então, a gente fazia festa. E aqui é uma faculdade predominantemente masculina. Numa turma de 60, éramos 2. Rosânia, que está aqui mais no fundinho, e eu aqui com esse cabelão. Aqui ainda tinha cabelão. Depois ele ficou curto e agora ele está comprido de novo. Então, eu terminei a faculdade em julho de 92. Nem todos conseguiram se formar, mas está aqui
Eu e Rosânia, aqui no cantinho, nunca o centro das atenções, né? Só duas mulheres. A gente poderia estar aqui no meio, mas a gente está lá, num lugarzinho bem reservado. E meu pai dançando valsa comigo, mas estava todo contente, mas eu sei o que ele pensava, porque eu sou o meu pai na versão feminina, com uma única diferença. Ele só fez até a 4ª série e ele deu estudo para os 4 filhos. Então, eu falo assim para o meu pai, eu sou o senhor numa versão melhorada, porque eu tive a oportunidade de estudar. Mas o meu pai, ele sempre teve muito orgulho, mas ele não acreditava que pudesse dar certo uma mulher no mundo corporativo, trabalhando como agrônoma. E aí, eu tenho que contar uma história para vocês. Eu queria ser em 92, eu era uma recém-formada, mas todas as férias eu fazia muitos estágios. Eu descansava uma semana ou 2 e eu fazia estágio. Por quê? Porque eu precisava começar uma diferenciação. E eu fiz muitos estágios em todas as áreas, mas principalmente na Copercitros. Meu pai era associado da Copercitros. Lá, naquela época, era só citricultura no estado de São Paulo. E aí, eu então fui para a Copercitros pela primeira vez. Eu fiz por 4, 5 anos, eu fiz estágio lá. Se eu não fazia em julho, eu fazia em dezembro. O Cita, nunca vou me esquecer dele. Ele foi o meu professor, porque eu falei, eu quero fazer campo, eu preciso aprender a olhar as pragas na cultura dos citros. E aí, quando eu terminei a faculdade, essa carinha do meu pai aí tinha uma interrogação, né? E agora, bonita, você vai fazer o quê? Bom, eu voltei para a Terra Roxa e fiz o meu currículo. Naquela época, malemar a gente tinha computador. Eu tinha feito curso de datilografia quando eu ainda cursava aí o ensino médio. Eu datilografei o meu currículo e fui para a Copercitros. E na Copercitros eu procurei o Cita, falei, olha, eu estou formada, será que tem uma vaga aqui para mim? Ele disse assim, olha, Mércia, não sei, eu vou passar o seu currículo para o Departamento de Recursos Humanos e vamos ver o que aparece. Alguns dias depois, a Copercitros me ligou, me chamou para fazer uma entrevista. Eu fui fazer essa entrevista e eles falaram, olha, vaga para campo a gente não tem, principalmente para mulher, mas a gente tem uma vaga para balcão e para fazer receituário agronômico. Eu peguei e falei, muito bem, eu posso começar por aqui. Então, eu me deslocava todos os dias de Terra Roxa para Bebedouro. Eu ia praticamente, eu pagava para trabalhar, mas eu tinha que aprender. E aí, eu aprendi muita coisa em 40 dias de Copercitros, porque eu via o movimento dos representantes de vendas das multinacionais entrando e saindo, e fazendo o papel de demonstração de produto no campo, de palestras e visita para os clientes para vender o produto. Vendia o produto, depois tinha que desovar o produto. E numa dessas palestras, na Copercitros, no final, né, sempre tem a confraternização. O Luiz Otávio, que era da Dupont, ele falou assim para mim, Mércia, você gosta de trabalhar aqui na Copercitros? Eu disse assim, olha, eu estou aqui só há 40, 50 dias, eu acabei de me formar agora, mas eu quero fazer o que você faz. Aí ele disse assim, pois eu acredito que você tenha perfil para trabalhar numa multinacional. E eu sei que a Dow Elanco está contratando pessoas nessa área. Eu peguei, agradeci pela informação. Voltando para a Copercitros, eu fui olhar
um produto chamado Lorsban, que é um dos produtos que a gente vendia, e eu procurei um telefone. E nesse telefone era da nossa fábrica lá de Franco da Rocha. E aí eu liguei para Franco da Rocha, eles disseram, não, você tem que mandar, você tem que falar com alguém do Escritório Central de São Paulo. E então eu liguei para o Escritório Central de São Paulo, que Franco da Rocha tinha me dado o telefone. Olha só, não tinha muito internet, não tinha muito isso. O receituário agronômico que eu fazia era no papel, aquele recibo carbonado, nada de computador como hoje. A gente não tinha e-mail, então eu consegui o contato da Dow Elanco em São Paulo e mandei o meu currículo. Algumas semanas depois, meu currículo ele foi selecionado e me ligaram e falaram assim, olha, foi selecionado, você pode vir aqui tal dia e tal hora para participar de uma dinâmica de grupo? Eu falei, claro que sim. E aí eu fui. Nesse dia eu não falei para a Copercitros que eu estaria participando de uma dinâmica, mas depois, como foram 5 vezes, eu tive que falar, porque eu também não queria ter o meu registro na carteira, porque eu ainda estava no período de experiência, e eu sabia, ou pelo menos eu almejava, que eu ia sair dali. Bom, quando eu chego em São Paulo na dinâmica, era uma sala como essa, com 80 jovens agrônomos e a Mércia. Qual era a dinâmica de grupo naquela ocasião? Você tinha 1 ou 2 minutos para falar 3 coisas. O seu nome completo, a faculdade e o ano que você tinha terminado e por que você estava ali. Todo mundo fez essa rodada rapidamente. Depois eles dividiram em duplas. 1 hora você tinha que ter a estratégia de compradora e a outra hora você tinha que ter a estratégia de vendedora. E todo mundo observando os movimentos. Bom, isso começou em final de agosto para começo de setembro. Aí eles falaram assim, olha, depois a gente vai dizer se você continua no processo. Me ligaram, você pode vir a São Paulo? Vou a São Paulo. As despesas a gente vai reembolsar, ok, sem problemas. Eu tinha uma irmã que morava em São Paulo, era mais fácil para mim. Fui para São Paulo e passei pela entrevista com os gerentes de vendas. Falaram a mesma coisa, a gente vai te ligar. Ligaram, olha, você continua no processo. Você pode voltar? Voltei. Fiz a entrevista com os diretores de marketing. Voltei. Fiz a entrevista com o diretor e com o gerente de recursos humanos da parte de treinamento. Voltei. E isso não precisa nem dizer que os 80 que estavam inicialmente foi sendo peneirados. E aí eu chego na última entrevista, que era com o presidente da Dow Elanco, Guilhermo Gonzalo. Ele é argentino, ele tinha idade para ser meu pai, e quando eu chego na Dow, eu subo, ela estava no 4º andar, e só está o Oswaldo sentado no sofá. E eu falo assim, Oswaldo, hoje é só eu e você? Ele falou, não sei, ninguém falou nada. Mas você sabe quantas vagas tem? Ele falou, também não sei. Então, na minha cabeça, eu disse assim, eu não sei se tem 1 ou 2 vagas. Eu vou para matar o Oswaldo. E aí, eu fui chamada primeira para a entrevista. Aí eu fui àquela sala, né, antigamente, presidente de Dow Elanco, estamos falando de 1992, aquela sala que tinha vista para a Marginal de Pinheiros, ele com aquela cadeira que parecia de um rei enorme. Bom, eu respondi as mesmas perguntas que eu tinha respondido
em todas as outras entrevistas. Mas a pergunta matadora, que foi a minha resposta, acabou saindo da boca dele. Porque, no final da entrevista, ele disse assim para mim: olha, você tem um perfil que a gente está buscando para essa posição, mas eu tenho que te confessar que a gente não tem experiência com mulheres no campo. E isso não é no Brasil, é na América Latina. Nas entrelinhas, ele quis dizer para mim: o seu gestor será homem, a equipe que você vai fazer parte é homem, e os seus clientes são homens. E eu, só com os meus 23 anos, eu falei assim para ele: se eu tenho o perfil que você procura, se você não me contratar, você nunca vai saber se vai dar certo. E aí, a vaga foi minha. Eu fui para a CIS. Só que nesse dia, quando eu dei essa resposta pro Guilherme, ele deu aquela encostada assim na cadeira, meio perplexo com a minha atitude, e ele chamou a secretária dele para me acompanhar até o elevador. E quando eu desci saltitante, porque eu passei pelo Oswaldo. O Oswaldo perguntou como foi. Eu peguei e falei: foi, tudo igual, né? A gente está aqui pela 5ª vez, não dei muita informação para ele. E desci. Mas nessa ocasião, o meu pai tinha ido comigo e ele estava lá embaixo, no térreo, me esperando. E eu, quando desci do elevador, eu saí gritando e abracei o meu pai e eu disse assim para ele: essa vaga é minha. Aí o meu pai falou assim: essa vaga é sua, mas eles já deram a resposta? Eu falei: não deram, mas eu desarmei o presidente da empresa. O meu pai ainda não acreditou. E aí eu fui para a CIS, eles fizeram uma proposta de trabalho para mim, me ligaram, falaram: olha, você tem uma região Assis, 500 quilômetros de raio de ação para trabalhar, tem uma listagem de clientes aqui, o seu salário é esse, os seus benefícios são esse, tem carro da empresa e tudo mais. E falaram: só que você pode dividir esse assunto com a sua família para saber se essa é a sua decisão. E eu disse: com tudo isso que você está me falando, eu não preciso dividir isso com ninguém. A vaga é minha. Eu não preciso de 24 horas para pensar. Eu aceito. Então, eu posso fazer a proposta formal? Pode fazer a proposta formal. Então, eu passei por exame médico. Como a Dani falou, eu não podia estar grávida naquele momento, é claro, porque isso era um quesito para não aprovação. E eu, então, aceitei a proposta e fui para a CIS. Cheguei em Assis, tinha uma listagem dos clientes que eu tinha, os principais clientes que eu tinha que visitar. Eu tinha uma meta em 1993, né? Eu tinha que vender 3 milhões de reais e eu sempre superei as minhas metas, porque eu dizia: se eu for igual a todo mundo, eu entro em desvantagem pela condição da gente estar num ambiente 100% masculino. Então, aqui é só um exemplo para vocês saberem do trabalho que eu fiz por 3 anos. A gente fazia as palestras, fazia aplicação dos produtos no campo, levava os agricultores para conhecer, colocava o produto nas cooperativas ou nos distribuidores e a gente escoava o produto, vendia de novo, escoava o produto e vendia de novo. Bom, aqui eu coloquei essa foto, que eu acho que ela é muito importante. É a minha postura e a minha posição junto ao grupo, junto à equipe que eu trabalhava.
Então, aqui, ó, eu sou um deles, usando calça jeans, usando camiseta da empresa, boné e botina. Eu jamais usei alguma coisa decotada, nada. Eu era só mais um no meio de todos esses homens. E isso eu acho que é extremamente importante nesse mercado, principalmente no corporativo. E o medo de ter uma mulher era porque o ambiente era 100% masculino. Então, aí eu tive sempre o cuidado redobrado. Bom, aqui fazendo também um dia de campo com aplicação aérea já em pastagem, só para mostrar para vocês que o público era 100% masculino. E quando chega em janeiro de 95, depois de 3 anos amassando barro no campo, eu recebi a proposta para ser especialista de mercado no Escritório Central de São Paulo. Muitas pessoas não queriam ir para São Paulo, porque falavam, ok, a gente vai ter um aumento salarial, mas o custo de vida em São Paulo era muito caro. Então, muitas pessoas não queriam ir, porque era meio que pagar para trabalhar. Mas eu falei, eu não quero amassar barro a minha vida inteira, então eu vou pagar para trabalhar. E aí eu fui para São Paulo, como especialista de mercado, e aí o que aconteceu nessa fase? Eu aprendi muito, porque quem eram os meus clientes? Eram os diretores de marketing. Então, eles iam lançar um produto, precisavam fazer pesquisa. O produto lançado precisava fazer pesquisa do pós-venda. Então, eu contratava os institutos para fazerem as pesquisas necessárias. E essa foto aqui é uma foto do time da América Latina. Olha aqui, só tem a Mércia. E essa foto, depois disso, que foi em 96, eu fiquei por 3 meses. A gente tinha um escritório em Coral Gables, em Miami, e eu fiquei por 3 meses lá para fazer um trabalho de consolidação da América Latina. Mas é importante dizer também que as minhas primeiras férias, eu não fui passear, eu fui estudar. Eu precisava aprender o inglês, eu precisava aprender o espanhol. Então, eu investi em mim por muitos anos. Aqui é a fase que eu virei gerente regional de vendas do Norte e Nordeste. Olha só, eu só tinha uma equipe de 7 pessoas, mas eu tinha que ir para o Nordeste e para o Norte. Eu ficava no avião, viajando segunda-feira e voltando na sexta ou no sábado. E nessa ocasião, eu já tinha a Ana Carolina Lalaina, que era uma das pessoas que trabalhavam na minha equipe. Então, eu fiquei nessa posição de 97 a 2000. Aí, em 2000, me deram um pouquinho de mais responsabilidade. Eu fui ser gerente de vendas São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Talvez aqui tenha sido um dos meus maiores desafios, porque era uma equipe muito mais velha do que eu. Ou seja, a gente pega aqui o Valdir, o Moacir, o Jamil, eles tinham 20, 25 anos. Então, liderar uma equipe com uma tremenda experiência tinha que ter muito jogo de cintura. Mas eu dei conta de um jeito ou de outro, dias mais fáceis, dias mais difíceis, mas vamos para frente. Essa é uma foto que foi num hotel na represa de Avaré, quando a Dow comprou
e aí já não era mais Dow Elanco, já era Dow AgroSciences, mas a Dow comprou várias empresas de sementes. E ela decidiu unificar tudo sob a mesma gestão, mas tinha o especialista de sementes e o especialista de defensivos agrícolas. Então, aqui era toda a minha equipe, a Olga era a pessoa que dava o suporte para a gente, e tinha aqui, ó, eu estou aqui, ó, no meio, e tinha mais 3 mulheres nessa ocasião que trabalhava com sementes. E essa foi a minha equipe final na gestão de 2004. Quando chega em 2004, eles fazem o convite para mim assumir a diretora de marketing de pastagem. A Dow tinha, só ela tinha produto para pastagem, e eu fui para essa cadeira. E aqui, para dar uma preparação um pouco maior, teve um workshop na Costa Rica, em 2004, aqui de novo, só a Mércia, aqui no meio de um monte de cucarachos de todos os lugares, né? E aqui, só continuando, é uma reunião com distribuidores, só para vocês entenderem, aí a gente fazia também, às vezes, com as famílias. Aqui, só exemplificando um pouco, em 2005, nós levamos os principais clientes para assistir o Carnaval no Rio de Janeiro, no camarote. Então, levamos a... Essa pessoa é de Bebedouro, eu não vou me recordar o nome dele, mas ele e a esposa era o pessoal da Cooper Citrus. E aqui um outro cliente que eu tinha da Bahia. Então, só para vocês terem ideia de quantas festas, mas de quanta escravização a gente teve também. Ou seja, para chegar aqui não foi nada fácil. Mas olha aqui, eu pareço bem tranquila, né? Essa é uma reunião com os gerentes de vendas e a diretoria de marketing. Então, nessa ocasião, o Ricardo Guimarães era o meu chefe, o meu gestor administrativo, e o Tim Hessinger, ele ficava nos Estados Unidos e ele era o meu chefe funcional. Por quê? Porque era pastagem, tinha toda uma especificação. Bom, essa foto aqui, eu também vou dar uma parada para contar mais uma historinha. É no Congresso Nacional de Plantas Daninhas, em 2006, quando nós lançamos a família Aminopiralide. E a gente tinha uma outra linha, que era o Picloram, que a gente precisava fazer alguma coisa com essa linha, porque não dava para vender os 2 produtos. E nós decidimos como time, esse era o time de pastagem na época, porque aqui tem regulatório, tem a pessoa de pesquisa, a Tereza que cuidava toda a parte de propaganda e promoção, enfim. Nós decidimos que a Pfizer seria o nosso parceiro comercial para codistribuir alguns produtos que não cabia mais na linha que a gente trabalhava. E aí começa uma história com Pfizer. O Jorge Espanha, que era o diretor, era o presidente da Pfizer Saúde Animal, ele chega um dia para mim e ele fala assim: um dia eu vou ter uma pessoa como você no meu time. Eu levei isso na brincadeira e depois eu recebi uma ligação do RH da Pfizer que o Jorge queria ter uma conversa comigo. E eu disse assim: Jorge, tem o Braguinha, falei para a pessoa, mas tem o Braguinha trabalhando com vocês. Algum problema que eu possa resolver? Não, o Jorge quer conversar com você. Bom, eu fui conversar com o Jorge e o Jorge falou: eu quero que você venha para a Pfizer. E eu falei assim para o Jorge: mas eu não posso ir para a Pfizer. A gente tem um contrato de codistribuição com vocês e não vai ficar
Bem, a DAO é a minha escola. O Jorge disse assim para mim: peça demissão, você fica 3 meses sem trabalhar, recebendo, e depois você vem para a Pfizer. Eu volto para casa, converso com meu marido fala assim para mim: Mércia, existe vida depois da DAO. Então, eu sei que você é a sua escola, mas existe vida depois da DAO. E aí eu tomei uma decisão difícil e eu fui para a Pfizer. E na Pfizer, essa daqui foi a primeira reunião que eu fui, que foi em Buenos Aires, e eu tive 2 posições. Eu fui para a linha agrícola, que eu fui montar uma equipe para a linha agrícola, e depois eu fui para suínos. E aqui a gente já indo para o final, aqui é uma foto do Chile, que a gente também fez uma reunião com os distribuidores lá, só para exemplificar. Aqui tem uma foto com a Adriana e com a Priscila, porque elas eram, através da Modo, eu conheci a Adriana lá atrás, elas me atendiam com a parte de propaganda e promoção, e aqui é uma foto que nós fizemos um encontro de 30 anos de formados em 2021. Inclusive, nós perdemos para o Covid essa pessoa de amarelo aqui, infelizmente. E aqui eu posso dizer para vocês que eu finalizo com os meus 55 anos de uma vida bastante plena, no meu relacionamento pessoal e no meu relacionamento profissional. Então, aqui, o meu casamento, eu muito jovem ainda, só tinha 28 anos, e aqui 2 netos, ou seja, um neto de 9 e um neto de 6 anos de idade, e eu aqui com o meu pai, muito orgulhoso de mim, por eu ter chegado onde eu cheguei. Aqui a gente não vai passar, mas para eu conseguir todos esses degraus que eu estou colocando aqui, ó, como dar o elenco, eu fui fazer MBA em gestão empresarial, fui fazer MBA em marketing, fiz uma pós-graduação na Universidade de Ohio, fui certificada como Green Belt, tanto na Dow quanto na Pfizer. Enfim, em 2011, eu tomo a decisão de sair da Pfizer, porque foram muitos anos de trabalho muito duro, muitas viagens. Eu conheço todos os estados brasileiros em função do trabalho. E aí eu falo, agora é hora. Meu marido também estava com problemas de saúde, e eu disse, agora é hora de dar uma pausa nessa correria, cuidar um pouco mais do Fernando e abrir a minha consultoria no agronegócio. Então, é isso que eu faço hoje. Tudo que eu aprendi com essas 2 escolas que eu tive, que foi a Dow e foi a Pfizer, eu simplesmente duplico isso na minha empresa. E o Belas Urbanas, eu vi nascer, ainda quando a Adriana tinha a Modo, e eu ficava com muita inspiração, mas eu me tornei um pouquinho mais colaborativa a partir de 2020. E aqui eu termino, né, com esse slide, dizendo que eu resumo a minha trajetória de vida como uma pessoa com muita ousadia, profissionalismo, coragem, uma pessoa movida por desafios e, principalmente, por acreditar na minha força de vontade e aprender. E no Belas Urbanas, eu tenho encontrado pessoas incríveis e histórias extraordinárias que acabam me inspirando ainda mais. Então, eu fecho
a minha apresentação com essa frase do Charles Darwin, que eu gosto muito, que diz assim: não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigada.